E aí, já pensou em ganhar muito dinheiro com um canal de corte igual esse daqui que você tá assistindo? No primeiro link da descrição temos um aulão para você que quer começar um canal de cortes e faturar muito aqui na internet. Também teremos planilhas que irão te ajudar na hora de organizar a produção do seu canal. Tá esperando o quê? Esse lance da classe trabalhadora tomar os meios de produção e serem eles os governantes, os donos das coisas, eu também acho meio confuso, porque eu imagino um monte de gente tentando gerir um negócio, uma empresa, um governo. Inevitavelmente surgiria um cara, um líder, que ia dominar aquela parada. Mas por que inevitavelmente? Não sei, porque não tem como. Se tiver 20 pessoas aqui, ó, vamos organizar isso aqui e nós 20 vamos decidir o futuro desse estúdio. Eu acho que não tem como isso acontecer. Porque um vai bater no outro, eu vou discordar, vou concordar, e a personalidade mais forte, ou o cara mais carismático, talvez, ele vai surgindo, vai se tornando um líder naturalmente, e ele vai começar a mandar. Então, por isso que o marxismo-leninismo defende o permanente processo de debate político dentro da estrutura partidária, dentro das estruturas dirigentes do Estado, né? Porque se a gente parar para pensar, nem todo mundo vai querer gerir o Estado. Certo? Nem todo mundo vai querer fazer isso. Então a gente vai ter pessoas que vão entrar no partido, que vão realizar essa formação, que vão ter que estudar, e constantemente é um processo de debate político, né? Então é isso. Se você e o Caio resolvêssemos como que a gente vai construir esse estúdio, né? Como que a gente vai gerir esse estúdio? A gente precisa chegar a determinados acordos entre nós, e isso vai gerar tensionamento, claro, isso gera tensionamento, porque política é tensionamento, constantemente, permanentemente, né? É sobre essa disputa constante. Agora, a grande diferença é que a gente pensaria a política para o nosso bem-estar. Por isso que quando o capitalista ele vai fazer política, e essa minoria faz política para essa maioria, ele está visando essa maioria? Não tá, né? A gente pode... E pega para ouvir propaganda eleitoral. Propaganda eleitoral é tudo a mesma bosta. É tudo os caras falando por você, pela sua família, vou mudar o Brasil, melhorar... Educação, saúde... a mesma bosta de sempre. E por que eles falam isso? Porque isso é o discurso... É uma forma de discurso de poder que cria uma generalização, uma fala genérica que não significa nada, e isso é feito para gerar uma certa comoção. Então ninguém vai falar, por exemplo, como vai gerar habitação. Sim. Como que vai fazer isso? E aí nesse processo de disputa, de diálogo e tal, a gente tem que pensar políticas que sejam feitas para a classe trabalhadora, para que ela possa ter condições dignas de vida, para que ela possa ser senhora do seu próprio trabalho, tá ligado? Então não tem como a gente fazer isso num governo que é dominado pelo latifúndio. Não tem, né? Porque o latifúndio vai ser obrigatoriamente contrário a qualquer política de reforma agrária. Tá ligado? Eu fico pensando assim, se no início, na origem da humanidade, a ideia não era uma ideia comunista, porque, obviamente, se a gente se organizar para organizar esse estúdio aqui, a gente vai pensar no melhor do estúdio, no bem-estar do estúdio. Sim. Mas conforme a gente for brigando e divergindo, a gente vai começar a pensar mais no nosso bem-estar. Isso naturalmente vai acontecer, e um vai virar o líder e vai pensar no bem-estar dele. Será que não foi isso que aconteceu na humanidade de forma geral? No início todo mundo tá pensando no bem-estar nosso, aí deu uma divergência, então eu vou pensar mais no meu, já que aquele cara não tá afim da minha opinião. E aí foi construindo até chegar nesse ponto que a gente tá agora. Existe uma tendência de controle de recursos. Tem um livro muito bom sobre isso que chama A Origem da Família, do Estado e da Propriedade Privada, que é do Engels também, em que ele vai tentar fazer esse retorno histórico para explicar qual que foi esse processo, assim. É um livro muito massa, assim, é um livro muito legal, porque ele vai criticar, ele vai fazer apontamento sobre essa ideia de por que vai existir a propriedade privada dos meios de produção, né? Não a propriedade privada da sua água, do seu celular, do seu sapato. Porque quando o Marx fala de propriedade privada, ele está falando de propriedade privada dos meios de produção. É disso que ele está falando. Dessas coisas que existem e que garantem a nossa vida, né? A gente não existiria se não tivesse uma empresa que, sei lá, né? Uma companhia, qualquer coisa que conseguisse produzir água, alimento. Não existiria. A gente simplesmente não existiria se não houvesse um meio de produção que faz essa intersecção entre a humanidade e a sua necessidade de sobrevivência. Só que nesse meio de produção a gente trabalha, e é o fruto do trabalho que gera a nossa capacidade de sobreviver. Agora, se tem um ponto zero, né? Tipo,
Começou aqui, a merda começou aqui, ó. É isso, né? O Buga Buga número 7 que resolveu matar. É o 2001 Odisseia no Espaço, né? O macaco descobre que o osso mata o outro e aí acabou. Não, acho que não teria muito como fazer esse retorno, mas eu acho que o que o socialismo propõe é de justamente, vamos até então flertar com essa ideia de natureza, né? Eu ia puxar esse papo. Ele propõe a quebra dessa natureza, porque nós, seres humanos, somos definidos pela nossa capacidade de manipulação da natureza para a gente fazer o que a gente quiser, né? Isso uma formiga não faz, uma abelha não faz, ela não tem esse livre-arbítrio, né? E a gente também tem a nossa particularidade de desenvolver linguagem. A gente se comunica, a gente consegue expor o que a gente está produzindo em pensamento, e essas coisas acontecem simultaneamente, dialeticamente. Então a gente tem, puxando por isso, né, de uma certa naturalidade, a possibilidade de não ser natural nesse sentido. Mas é que eu acho que todas essas qualidades, elas são reféns dos nossos instintos. Elas acabam expressando nossos instintos mesmo assim. Então, que quando a gente desenvolve linguagem, a gente já não tá mais falando... Cara, engasguei aqui. Mas foi boa a pergunta. Foi boa, eu não sei o que responder, mas acho que essa perspectiva de instinto, né, ela deixa de existir como um axioma central, como um ponto central no desenvolvimento humano, a partir justamente quando a gente desenvolve um controle social. Né? Então a gente tem o instinto de comer, mas a gente consegue conter esse instinto. A gente consegue controlar esse instinto. A gente tem esse instinto de reproduzir, mas isso vai sendo controlado. E por que é controlado? Porque a gente passa a se organizar em sociedade. Mas será que foi controlado? O nível de obesidade não é enorme? O pessoal não transa um monte aí? Então, é que as pessoas comem compulsivamente por outras questões. Né? Porque não é por necessidade alimentar. Né? É por... talvez até seja uma necessidade, mas é uma necessidade que não é gerada pela fome, mas por uma outra coisa. Então, eu acho que o instinto de sobrevivência é soterrado por vários traumas e problemas que aconteceram na sociedade, mas o instinto de sobreviver, de comer, tá ali no fundo. Mas porque a gente é bicho, né? Então, a gente é um animal que precisa de alimento, de sono, de reprodução. Exato, então esse instinto ele tá guiando tudo. É que eu não gosto muito dessa ideia de instinto, porque parece que é algo que a gente não controla, sabe? E eu acho que até certo ponto a gente não controla mesmo, mas não é como se isso fosse um elemento gerador de uma desigualdade permanente ou de uma violência permanente, sabe? Eu acho que a partir do momento que a gente desenvolve o trabalho e a gente, para sobreviver, se organiza em sociedade, a gente tem que fazer concessões dos nossos instintos, né? Do que a gente chamaria de instintos. Então, por que os símios, né, ou os macacos, sei lá, se desenvolveram e a gente vai vendo outras espécies que vão surgindo nessas adaptações, nessa aleatoriedade genética, né? A aleatoriedade da evolução. Se algum biólogo estiver online e eu estiver falando merda, me perdoe, tá? É que eu lembro da escola, pelo amor de Deus. E aí, por que a gente consegue, enquanto espécie, sobreviver, por exemplo, a um tigre dente de sabre ou a um mamute, né? Nem sei se mamute, a gente conviveu com mamute, mas foda-se. E aí, exemplo hipotético, né? Por que a gente conseguiria sobreviver contra um bicho que é maior, mais forte, mais rápido? Porque a gente passa a se organizar e entender que sem essa organização social, a gente não existiria, sabe? Então, para que a gente possa ter essa conversa agora, você tem que estar me entendendo. E eu tenho, ou você pode, na verdade, tem um psicanalista que eu gosto bastante, o Lacan, que ele vai falar um negócio que eu acho legal, que é que a comunicação é um eterno desentendimento. Porque você nunca vai entender tudo que eu tô te dizendo da maneira como eu acho que você entenderia. Então, mas para que haja essa troca, é necessário que haja um movimento de troca. Haja esse movimento. Então, para que você fale comigo, eu tenho que te entender. Eu tenho que estar aberto a te escutar, você tem que estar aberto a me escutar, e a gente vai produzindo algo a partir disso. Mas isso só pode... E a humanidade faz isso de forma exclusiva porque a gente é um ser social. A gente, enquanto bicho, tem essa característica. A gente é sociável por natureza. Uns mais, outros menos, mas não, a gente precisa dessa sociabilidade. Mas então essa habilidade de ser sociável
ela é um instinto de sobrevivência também. É uma habilidade que a gente desenvolveu assim como um pássaro desenvolveu uma asa. Isso, só que aí que tá aí vem o pulo do gato, né? Porque a gente percebe que para o desenvolvimento dessa habilidade de sobrevivência, a gente não pode responder a todas as nossas formas instintivas. Não pode, porque senão a gente acabaria produzindo seres isolados uns dos outros que visariam essa sobrevivência. Mas mesmo assim, eu acho que quando o bicho vai pegar, na hora de ver lá o lucro que deu a empresa, o cara vai pegar para ele. Porque o instinto de guardar a família dele, a sobrevivência dele, vai falar mais alto, por mais que ele saiba que seria mais justo ele pegar e dividir com os trabalhadores, não? Eu acho que não. Eu acho que nesse caso, o cara vive dentro de... o cara vai se colocar nessas posições de poder e de autoridade justamente porque ele percebe que ele não tem algumas pessoas que vão... Talvez esse seja o ponto zero. Alguns seres vão perceber, porra, eu não preciso trabalhar. Porque trabalhar é chato. Trabalhar é um negócio que... Convenhamos, né? Sim. Enche o saco às vezes, né? E não é nenhum problema falar isso. Eu gosto do que eu faço, eu imagino que você goste do que você faça, que o Caio também goste do que ele faça, mas muitas vezes, e essa é a gigantesca maioria dos casos, a gente trabalha muito, muito e não recebe isso de volta. E não consegue gerar uma vida a partir disso. Não consegue ter estabilidade a partir disso. Será que eu tenho que gostar? E ainda tem que gostar, né? Eu ainda não posso falar, porra, tô de saco cheio. Porra, mas você tem que agradecer pelo seu trabalho. Tem que agradecer por estar fazendo 14 horas de Uber por dia. Tem que agradecer. Porra, eu tô desgastando, tô me fudendo aqui e eu vou ganhar, sei lá, 2 salários mínimos, vou ganhar 3 salários mínimos. O ponto é que o comunismo, para ele funcionar, ele necessita de que o ser humano que esteja dentro dessa sociedade tenha uma elevada consciência. Sim, que ele esteja um pouco acima do seu instinto. É um processo de conscientização, exatamente. De entender que se a gente não conseguir produzir isso coletivamente, a gente não vai para lugar nenhum. Então aí que tá, quando tu depende que todo mundo esteja fazendo certo, não é muito frágil esse sistema, porque se um desconectar e começar a pensar nele mesmo, porque ele é o mal, ele vai acabar ganhando do bem, porque o mal é muito mais forte, ele vai conseguir acumular, sei lá, fazer maldade, matar alguém, ele vai ganhar. É um sistema que necessita que todo mundo esteja sintonizado então, na mesma vibe, né? É por isso que no livro do Lenin, O Estado da Revolução, ele vai falar frontalmente a respeito disso, assim, que essa grande maioria de pessoas que controla a produção, que controla a geração de riqueza da sociedade, é uma geração que é constantemente oprimida, né? É um grupo que é constantemente oprimido. Então, a perspectiva é de construir um Estado que vise beneficiar as pessoas que geram a riqueza. É isso. Qual que vai ser o ponto... É aquela coisa. No socialismo vai todo mundo concordar? Claro que não. A burguesia vai concordar com o socialismo? Não. O latifundiário vai concordar com o socialismo? Não. Muitas vezes um trabalhador reacionário vai concordar com o socialismo? Não. Agora a diferença é a gente, por exemplo, se esforçar para poder falar com o seu Zé, Dona Maria, uma pessoa que é trabalhadora, que depende do trabalho para sobreviver, e mostrar que ela poderia ter uma vida mais confortável, uma vida socialmente mais agradável, ela poderia passar mais tempo com a família. E uma coisa é a gente falar isso para um bilionário, né? Outra coisa é a gente falar isso para um cara que é dono de latifúndio, porque o cara que é dono disso, ele não é movido por um instinto natural. Ele sabe o que ele tá fazendo. Ele sabe disso, tá ligado? Ele tem ciência disso, ele tem consciência disso. Aí é claro, é aquilo que a gente conversou até um pouco antes, né? Se o socialismo fosse realizado no Brasil, hoje, né? Estourou. Estado proletário, legal. Sem revolução, né? Então, bônus ainda, né? Sem revolução. As contradições iam acabar da noite pro dia? As pessoas iam deixar de pensar com a cabeça do capitalismo? Não, né? Não iam. Por isso que é um processo, né? É um elemento que tem que ser construído constantemente. E é muito difícil. Não é fácil, né? Porque existem forças sociais que são as burguesias do seu país, que são as burguesias internacionais, que são os grupos que estão todos conectados globalmente, que ganham com esse sistema. O empresário brasileiro ganha vendendo soja para os Estados Unidos da mesma forma como, sei lá, né, uma indústria alimentícia que compra a soja brasileira também ganha com isso. É nesse sentido uma chave e uma fechadura que se encaixam. E existe um interesse mútuo em relação a isso. Por isso que os grupos mais conservadores, os grupos que são donos dos latifúndios, das grandes empresas latifundiárias e tal, são contra a reforma agrária. Porque eles vão perder. E eles sabem disso.
Eles estão ligados disso. Por isso que as empresas farmacêuticas que fizeram a vacina da Covid eram contrárias à quebra da patente. Por quê? Porque vacina é um negócio que tem que gerar dinheiro, né? Não pro bem da humanidade. Gostou desse corte? Se gostou, dê o seu like. Se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se. Aproveite para compartilhar esse e outros vídeos do canal, pois assim nos ajuda a trazer mais e mais vídeos. Contamos com você!